Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar a correção da prova do CAED, a prova do 8º ano. Ela é desse ano de 2026, referente ao ciclo 1. Nesse vídeo, eu vou resolver apenas as 5 primeiras questões e na medida que a gente for resolvendo cada uma delas, nós vamos retomando alguns conceitos do conteúdo proposto. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Leia e observe as informações do quadro abaixo para responder às 5 questões a seguir. As plataformas de petróleo são estruturas grandes que podem ser encontradas no mar, podendo ser fixas ou móveis. Nessas plataformas são realizadas atividades de exploração e de produção de petróleo e gás natural. Essas atividades podem ser realizadas em águas rasas ou ultraprofundas. Observe abaixo a representação de uma plataforma de petróleo do tipo fixa. Então, aqui a gente tem a representação. Essa é a plataforma de petróleo. E essa figura aqui está representando o mar. Então, tudo que está acima dessa linha aqui, ó, está acima do nível do mar, está na superfície, e tudo que está abaixo está dentro do mar. Os funcionários chegam às plataformas em helicópteros ou em barcos. Observe na figura abaixo a representação do heliponto, área reservada para o pouso de um helicóptero dessa plataforma de petróleo. Então, a gente tem a figura aqui do heliponto. Se a gente contar a quantidade de lados, é uma figura, é um polígono de 8 lados, logo é um octógono. E vamos ver o que o exercício está pedindo. Qual é a medida de área? Então, nós vamos calcular a medida da área em metro quadrado do heliponto dessa plataforma. Como que eu calculo a área desse octógono? Eu vou decompor em áreas que eu consigo, que eu conheço e eu consigo calcular. Então, nós temos aqui a área desse retângulo maior e a área desse retângulo menor, que é possível calcular. Somando essas duas áreas, nós temos a área total. Então, vamos lá, eu vou nomear as áreas para facilitar a compreensão. Aqui eu vou chamar de área 1, aqui eu vou chamar de área 2. E a área toda, a área do heliponto, eu vou chamar de área H, área do heliponto, que é igual à área 1 mais a área 2. A minha área 1, ela é um quadrado. Se a gente somar aqui as medidas da lateral, 3 mais 9 mais 3, eu tenho exatamente 15 metros, que é a mesma medida aqui da base dessa figura. Então, como que eu calculo a área de um quadrado? A área de um quadrado é lado vezes lado, não é isso? Então, lado ao quadrado, ó, 15 ao quadrado. Mais a área aqui desse retângulo, que ele tem quais as dimensões? 3 de base e 9 de altura. Ou comprimento e largura, como vocês preferirem. Agora, vamos reservar esse lado aqui para a gente fazer os cálculos. Numa expressão numérica, nós começamos a resolução pelo parênteses. Então, 3 vezes 9 é 27. E em relação às operações, nós resolvemos primeiro as potências. Então, aqui a gente tem a potência 15 ao quadrado, que é o mesmo que 15 vezes 15. 5 vezes 15, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7, dá 75. Agora, nós vamos fazer 10 vezes 15. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 1 dá 1, 10 vezes 15, 150. Soma esses dois resultados e a gente tem o valor final. Então, a área do heliponto é igual a 225 metros quadrados
da primeira área, e eu vou botar um quadradinho aqui, né? Vocês viram, mas vamos apagar. São metros quadrados, não é 225 ao quadrado, não. Então, 225 metros quadrados dessa área aqui do quadrado, mais 27 metros quadrados da área do retângulo. Somando essas duas áreas, nós temos a área total. Então, a área total do heliponto é de 252 metros quadrados, ok? Tá aqui a resolução. E a resposta correta dessa questão é a letra C. Vamos para a próxima. O primeiro nível dessa plataforma está a 20 metros de altitude do nível do mar. À medida que a gente for lendo, eu já vou destacando as informações numéricas, tá? Então, 20 metros de altitude do nível do mar. Enquanto ela está fixada em um local a menos 200 metros de altitude do nível do mar. Então, eu tenho 20 metros acima e menos 200 metros abaixo. Qual que é a pergunta? Qual é a diferença entre a altitude do primeiro nível da plataforma, então eu quero a diferença desse valor, e a altitude do local onde ela está fixada, com esse valor aqui. Vamos escrever o que está sendo pedido. Eu tenho 20 e eu quero subtrair desses 20 menos 200. Aqui eu acho importante escrever o cálculo, porque a gente está operando com números inteiros. E às vezes fazer esse cálculo mentalmente, vocês podem esquecer da regra de sinal. Então, eu tenho menos vezes menos. Menos e menos vai dar mais. Como que eu posso interpretar isso daqui? O menos fora do parênteses, o que ele está dizendo? Ó, eu quero o oposto do que está ali dentro. Quem que é o oposto de menos 200? É 200 positivo. Logo, essa subtração ela vai se tornar uma soma. Então, 20 mais 200, 220 metros. Tá aqui a resposta, letra D. A número 3. Para sustentar plataformas fixas, além de ser feita uma fixação no leito marinho, são utilizadas estruturas de treliças. Observe abaixo a representação de parte de um tipo de treliça. As retas M e N são paralelas. Então, as retas M e N, eu marquei e troquei, né? Reta M e N são paralelas e a reta T é transversal às retas M e N. Então, essa reta T, ela está cortando essas duas retas paralelas e a orientação delas é que ela é transversal. Ok. Então, vamos analisar isso daqui. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Elas possuem algumas características, né? Primeira característica. Esse ângulo aqui, ó, que eu acabei de marcar, ele é congruente ao ângulo alfa que está aqui embaixo. Então, a medida de alfa aqui vai ser essa mesma medida aqui em cima. A soma desses dois ângulos é 180 graus, porque eles são suplementares. Então, o que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma dá 180 graus. Logo, ele está pedindo aqui no final que a gente não terminou de ler. De acordo com essa representação, qual é a medida em grau do ângulo alfa? Para eu encontrar o ângulo alfa, basta eu somar com o 124 e igualar a 180. Eu tenho alfa mais 124 graus é igual a 180 graus. Como que eu resolvo essa adição incompleta? Eu vou fazer a operação inversa. Então, o alfa é igual a 180 graus menos 124 graus. Qual é, então, o valor do alfa? Alfa é igual a 56 graus. Se eu somar aqui o 56, que é o valor do alfa, mais o 124, eu tenho exatamente 180 graus de novo.
Tem algumas outras características aqui, a gente não vai explorar agora, tá? Mas vocês podem pesquisar. Retas paralelas cortadas por uma transversal. E vocês vão ver a nomenclatura dos ângulos e qual que é a relação entre eles. Mas aqui nós temos 4 ângulos congruentes, que são esses dois aqui e esses dois aqui, ó. 4 ângulos agudos, que são congruentes, e 4 ângulos obtusos, que também são congruentes, que é esse ângulo de 124 graus, que é congruente ao seu oposto aqui, que é oposto pelo mesmo vértice, que é congruente a esse outro aqui, que é congruente a esse outro aqui, tá? Então, existem características nesse tipo de representação. E para finalizar, a nossa resposta final de 56 graus é a letra A. Vamos para a próxima. Após uma análise realizada nessa plataforma, os funcionários concluíram que 8 bombas hidráulicas, trabalhando num fluxo contínuo, gastam 180 minutos para encher um tanque. Os funcionários também concluíram que, ao retirar 2 bombas para manutenção, o conjunto pode ser organizado para que o sistema funcione apenas com 6 bombas restantes, mantendo esse mesmo fluxo. Quantos minutos são necessários para que o conjunto com 6 bombas possa encher o tanque, mantendo o mesmo fluxo constante? Então, aqui, esse tipo de exercício, ele se trata de regra de 3. Por quê? Eu tenho grandezas que estão relacionadas entre si. Então, o que o exercício traz inicialmente? Que 8 bombas hidráulicas são responsáveis por encher um tanque em 180 minutos. Se eu retirar 2 dessas bombas, ficando apenas com 6, quantos minutos que eu vou gastar para encher esse mesmo tanque? E aqui o minuto que eu não conheço, eu vou chamar ele de x. Então, eu tenho uma regra de 3. Vamos analisar a relação entre as grandezas. Quando eu aumento o número de bombas, o que vai acontecer com o tempo para encher o tanque? Ele também vai aumentar? Eu vou gastar mais tempo ou ele vai diminuir? Ele diminui, né? Logo, essas grandezas são inversamente proporcionais. Como que eu faço o cálculo com grandezas inversamente proporcionais? A gente vai multiplicar em linha reta. Então, vai ficar 6 vezes x, que é igual a 8 vezes 180. Aqui eu tenho uma equação de primeiro grau. Para a gente resolver, nós precisamos isolar o x. Esse 6 está multiplicando, ele vai passar dividindo. X é igual, já vamos calcular aqui, 180 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8, mais 4, 14. Então, deu 1440. O 6 estava multiplicando, ele passa dividindo. 1440 dividido por 6, a gente tem a resposta que a gente está buscando. Deixa eu ver onde eu vou fazer essa operação aqui. Vamos fazer aqui no cantinho, vamos ver se vai dar certo. 1440 dividido por 6. 1 não divide 6, vamos pegar o vizinho, 14. 2 vezes 6 dá 12. Tirou o resto, sobrou 2. Desce o 4. 4 vezes 6, 24. Resto 0. Esse 0 aqui que sobrou, a gente desce para o quociente. Resposta final, 240 minutos.
Então, 6 bombas, elas vão gastar 240 minutos para encher o tanque todo. Resposta aqui é a letra D. E a nossa última questão desse vídeo, que é a número 5. Vou descer aqui para deixar só ela. O processo de dessalga do petróleo é realizado por uma máquina que separa água e sais do petróleo. Nessa reta abaixo, que está dividida em partes iguais, estão destacados o ponto T e as temperaturas mínima e máxima em graus Celsius dessa operação dessa máquina. O ponto T representa a temperatura máxima em graus Celsius atingida pela máquina de dessalga dessa plataforma em determinado dia. Qual foi a temperatura máxima da máquina de dessalga da plataforma nesse dia? Olhando aqui, não dá para a gente definir qual que é a distância entre esses traços. Então, não dá para definir de quanto em quanto que essa reta foi dividida. Então, como que nós vamos fazer para descobrir isso? Nós vamos pegar lá o nosso valor máximo, que é o 150, e vamos subtrair o valor mínimo, que é 90, para saber qual que é o tamanho dessa reta, do valor máximo até o valor mínimo. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui no lugar onde eu quero. Eu quero descobrir essa distância aqui. Então, quando eu faço 150 menos 90, eu tenho como resultado 60. Ok. Desse pedaço aqui, desse ponto até esse ponto, eu tenho 60 graus Celsius. Esses 60 graus Celsius, eles foram divididos em partes iguais. Quantas partes? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, vamos dividir 60 por 8. Quantas vezes o 8 cabe dentro dos 60? Eu sei que 8 vezes 8 é 64, então vai passar. Então, vamos tentar o 7. 7 vezes 8, quanto é? 56, sobrou 4 unidades. Acrescenta o zero aqui, a gente vai trocar essas 4 unidades em décimos, ó. E vamos colocar a vírgula, porque agora o nosso resultado vai ser dado em décimos também. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 40? 5 e o resto é zero. Então, cada pedacinho aqui, ó, mede 7,5 graus Celsius. Como eu quero o ponto T, e o ponto T está apenas a uma distância dos 150 graus, basta eu subtrair 7,5 de 150 graus. Fazendo essa subtração, a gente tem como resposta 142,5. E a resposta correta aqui é a letra B. A gente termina por aqui. Depois eu gravo outro vídeo com as questões seguintes. Aí a gente faz das 6 a 10.